Graça e paz da parte de Jesus, meus irmãos. Vamos iniciar aqui os nossos devocionais sobre os males que afligem a alma. Eu quero fazer a leitura de um versículo bíblico onde nós vamos estar fazendo o primeiro devocional sobre esse tema tão importante. Espero que esses devocionais possam abençoar a sua vida. Provérbios de Salomão, capítulo de número 27, e versículo de número 4, que eu quero deixar para a meditação dos irmãos. Diz assim, cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? O primeiro mal que eu quero falar dessa série de males que afligem a alma, eu quero trazer para os irmãos uma abordagem sobre a inveja. Não sei se você já teve inveja ou se você já foi vítima de alguém invejoso. Mas fato é que a inveja existe e está aí no sentimento de muitas pessoas. E o que é a inveja? A palavra inveja, ela, na origem francesa, ela é invidere. Invidere, o prefixo in quer dizer em, e videre significa veja. A palavra inveja ela está relacionada com a cobiça, com aquilo que nós olhamos, observamos. Existe na ciência um estudo muito interessante sobre os sentimentos, sobre a inveja, um dos sentimentos que nós temos. Alguns japoneses fizeram uma pesquisa científica, fazendo estudos, e eles descobriram que a inveja ela traz no ser humano a semelhança de uma dor física. Eles descobriram que através de um estudo do córtex, que é uma parte do cérebro humano, uma camada externa do cérebro que tem muitos neurônios, e entre essa camada existe uma parte que traz os transmissores que apresentam as dores físicas. E esses cientistas descobriram que um ser humano com efeito da inveja nos sentimentos, que a inveja proporcionava nele uma dor semelhante à dor física. Isso é para você ver o fator complexo e terrível que é este sentimento. A Bíblia, ela menciona a palavra inveja por 40 vezes. Essas 40 vezes, 27 estão no livro de Provérbios de Salomão. É interessante observar que a inveja, segundo a ciência, ela é promissora ou ela surge de uma junção de pensamentos, uma junção de atitudes que nós temos. Logicamente que as pessoas que têm essas atitudes que eu vou citar aqui, não quer dizer que todas possuem inveja. Mas todos nós, seres humanos, por termos uma natureza caída e pecaminosa em Adão, nós temos um certo grau de inveja, mesmo que esse pequeno grau de inveja não venha aflorar e causar destruição, mas sentimos inveja uma vez na vida, uma ou outra vez na vida. E há gente que sente extremamente esse sentimento. E observando a ciência, eu pude descobrir da parte psicológica, que eu faço estudos psicológicos e faço curso, que existe uma junção de 3 coisas que pode causar o sentimento de inveja no ser humano. Primeiro, uma pessoa que possui uma autoadmiração por outro, uma admiração cega, aquela pessoa que cegamente tem admirações por outra pessoa. Segundo, é quando a pessoa começa a fazer comparações, ele começa a comparar ele com outras pessoas. E a terceira coisa é quando a pessoa está com a autoestima baixa. Esses 3 elementos formando uma junção, e se não equilibrados, eles começam a causar o sentimento de inveja. Quando a pessoa começa a ter uma admiração cega demais. Lembra do assassino do John Lennon? Quando a pessoa começa a ter um sentimento, começa a ter uma visão, uma admiração muito cega pelas qualidades, pelos atributos, pela estética, pelos bens materiais de outra pessoa. E essa pessoa começa a ter uma visão cega e daqui a pouco ela começa a fazer comparações. Ela começa a colocar na balança o que ela é, o que ela tem, o que ela pode, com essas características da outra pessoa. E essa balança
dependendo da condição da autoestima, essa balança vai pesar para o lado do outro. Aí surge o pensamento e o sentimento de inveja. Até quando esse pensamento e esse sentimento é prejudicial? Ele não é prejudicial enquanto ele fica guardado no coração e é neutralizado pela razão, pela ótica da razão. Quando você coloca os pés no chão e neutraliza esse sentimento pela sua capacidade de pensar, de trabalhar e de também possuir as suas qualidades e correr atrás do seu fruto. Agora, quando você não tem essa capacidade e você começa a deixar a emoção gritar mais alto do que a lógica e a razão, você passa a se tornar um invejoso dessa pessoa sobre a fundição, sobre a junção dessas três coisas: admiração cega, comparações e a autoestima uma autoestima muito baixa. Então você precisa ter cuidado com essas três coisas. A psicologia descreve que o princípio da inveja parte dessa junção dessas coisas aí. Agora, biblicamente e teologicamente falando. Biblicamente e teologicamente falando, eu fiz aqui algumas pequenas anotações, me perdoa de eu olhar porque eu ainda não consigo gravar tudo na mente, mas vamos partir para um campo teológico, porque a ciência descreve como um sentimento ruim e que a sua base é uma cegueira de admiração por alguém, por ficar fazendo comparações no comportamento, nas qualidades, nos atributos, nos talentos, e você com uma autoestima baixa faz essa junção, e se você não tiver um controle, pastor, mas eu já fiquei com autoestima baixa, tenho admiração por pessoas, já fiz comparações e não tenho inveja. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que têm esses atributos, essas questões que eu citei, que elas têm inveja. Eu estou dizendo que a inveja parte dessas questões, quando desequilibradas. Mas ter admiração, de vez em quando ficar com a autoestima baixa e fazer comparações é natural da nossa vida. Mas é natural a partir do momento que nós cuidamos disso. Mas quando nós deixamos isso no campo das emoções, sem a nossa lógica e a nossa razão, isso parte para o extremo e se torna um sentimento egoísta e invejoso. Agora, dentro da Bíblia, o que a Bíblia trata da inveja? Vamos fazer uma análise na palavra de Deus? Primeiro, eu já vou começar citando um exemplo aqui que a inveja, no seu extremo, ela pode causar uma tragédia. No início da Bíblia tem já uma história de inveja, onde Caim matou seu irmão Abel por inveja, porque Deus rejeitou a sua oferta e aceitou a oferta de seu irmão. Deus rejeitou a oferta de Caim pela maldade do coração de Caim e aceitou a oferta de Abel pela bondade do coração de Abel. Se você ler Gênesis 4, está muito claro isso, onde diz assim, ó, e atentou Deus para Abel e sua oferta. Ó, atentou Deus para Abel e sua oferta. Quando a Bíblia diz dessa maneira, está dizendo que primeiro Deus atentou para o homem e depois para a sua oferta, porque Deus não quer a oferta sem o coração humano. Deus quer o homem, Deus não quer a oferta. A oferta, ela só tem significado para Deus quando o ofertante está debaixo da bondade, da graça, da misericórdia e da piedade. Caso contrário, a oferta não tem nenhum valor. Então observa que Deus atentou primeiro para o homem, depois para a oferta. E a Bíblia diz que Caim se enfureceu e no campo matou seu irmão. A inveja, ela pode ser assassina, ela pode causar tragédia. Uma outra questão muito importante sobre inveja, ela pode causar dissensões e brigas dentro de um contexto social ou de uma igreja. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, Paulo dando conselho para a igreja de Corinto, Paulo diz assim, olha, porque vejo no meio de vós que existe muita inveja, irmãos invejando os talentos e os dons dos outros irmãos. E a Bíblia diz que aquela congregação, que aquela igreja em Corinto, que era uma cidade grega, vivia em extremas discussões e divisões internas, porque os irmãos invejavam uns aos outros. Porque a inveja no meio de uma sociedade, de um contexto familiar, de um contexto trabalhista profissional, de um contexto religioso, ela causa perturbação. O invejoso ele começa a causar perseguição, ele começa a criar situações, porque causa perturbação no contexto. A Bíblia também diz em Tiago 3,14 que a inveja ela traz amargura no sentimento da pessoa. A pessoa que tem inveja, ela fica amarga. Tiago 3, capítulo 3, versículo 14. A inveja é amarga, ela causa amargura de sentimentos.
Então as pessoas, às vezes, por esse sentimento, pode ficar uma pessoa muito amarga. Por que, que a pessoa fica amarga, pastor? Fica amarga porque ela começa a olhar para o outro e ver que o outro está numa condição melhor. E isso é um problema que precisa ser tratado. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20, Paulo também traz uma orientação interessante. Paulo diz para a igreja de Corinto assim, olha, tenho preocupações de voltar a ter convosco e encontrar no meio de vós inveja, ciúmes, dissensões, discussões e problemas. Observa que Paulo ele tinha essa preocupação de encontrar isso quando ele voltasse à igreja de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12 e o versículo de número 20. Uma outra passagem interessante da Bíblia é que a inveja em Gálatas 5 e 21, ela é colocada na lista das obras da carne. Ela é um sentimento carnal. Então são coisas que, observa bem que os textos que eu citei, e também temos o texto do Salmo 73 de Asaf, onde Asaf ele descreve da seguinte maneira, que ele sentia inveja dos ímpios pela prosperidade, proteção e a segurança que os ímpios tinham, até que ele entrou no santuário e viu o fim dos ímpios. E o santuário, quer dizer, a presença de Deus, ela restaurou Asaf da inveja. Ele sentia inveja porque ele percebia a prosperidade dos ímpios e via que ele, como servo de Deus, ficava em aperto. E a inveja ela é um sentimento terrível. O problema de Asaf ali foi quando ele começou a fazer comparação da sua vida com a vida dos outros. Enquanto você, é aquele termo que eu usei no início do devocional, seguir uma pessoa cegamente, admiração cegamente, fazer comparações e a autoestima baixa. Quando você começa a comparar a sua vida com a vida dos outros, você vai começar a achar muitos problemas nisso. Porque cada um é seu cada um. E nós gostamos de fazer comparações. Cada um é cada um, mas nós gostamos de fazer comparações. Nós gostamos de ser melhor do que os outros. E quando encontramos outros que são melhores do que nós, e vamos achar sempre pessoas mais talentosas, mais habilidosas, pessoas com mais inteligência, pessoas com mais condição financeira, vamos achar sempre. Porque nós não somos a última bolacha do pacote, nem a Coca-Cola do deserto. Nós sempre teremos pessoas que cantam melhor, que pregam melhor, que ensinam melhor, que têm capacidade maior do que a gente. É por isso que Jesus ensinou que nós devemos considerar os outros melhor do que nós. Porque para neutralizar a inveja é nós sabermos nos portar no nosso lugar e equilibrar o nosso sentimento. Então que você tenha noção, capacidade de entender. Você pode admirar as pessoas, mas não cegamente. Você pode fazer comparações, mas a partir do momento que você faça comparações para você ser melhor. Melhor em si mesmo, não para você competir com a outra pessoa. Porque quando você joga para o campo da competição, isso lhe causará muitos problemas, isso causará muitos danos. Salomão chega a enfatizar um outro texto dizendo que a inveja chega a apodrecer os ossos. Então que você tenha todo o cuidado, que você cuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida material, cuide da sua vida social e psicológica, para que você tenha uma vida abençoada. Eu termino aqui esse primeiro devocional tratando de uma curta abordagem sobre a inveja. É apenas devocionais de uma rápida palavra, de uma ligeira palavra. Que você possa ser abençoado. Lembre-se que a base da inveja é seguir a admiração cega por pessoas, fazer comparações na vida, e você, com a sua autoestima baixa, faz a junção de tudo e põe um ponto de equilíbrio. Porque se você não ter o ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio é a razão e a lógica. Entenda que porque o irmão fulano de tal, ou a irmã fulano de tal tem um carro que você tem que ter. Não. Você tem que procurar viver a sua situação e as suas condições de vida. E orar para que aqueles que estão melhor do que você continuem melhor ou seja cada vez melhor. Porque sendo assim você também será abençoado. Que Deus te abençoe, dá um like aí no meu vídeo e indique o meu canal para outras pessoas para que eu possa manter no ar este canal e servir de bênção para muitas pessoas. E já já estarei trazendo outro vídeo falando sobre outro mal que aflige a alma. O de hoje eu estou usando a palavra inveja como base, porque é o primeiro. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja
abençoado em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Indique o meu canal para alguém, para que eu possa continuar trabalhando com esse meio de comunicação. Em nome de Jesus. Amém.